filme americano. Samira Saidi. Muito bom dia, estamos de volta, Mundial e você, sempre com muita alegria, muita informação super importante para você e hoje não é diferente. Vocês sabem que eu adoro falar de cinema, eu adoro falar de cultura e hoje nós vamos falar de cinema, mas com um fundo social, um fundo de orientação muito importante para cada um de vocês. E para isso eu estou recebendo hoje aqui no estúdio da Mundial, com prazer, é um antigo comunicador da rádio, eu não sabia, Alamar Regis, bom dia. Bom dia, Samira, bom dia, queridos amigos da Rádio Mundial, tantos operadores, a minha querida Miriam, Toninho, Jean, toda essa gente aqui que eu morro de saudade, e também aos ouvintes desta rádio, que é amor. É uma rádio que fala pela vida, é uma rádio que tem o Jornal das Boas Notícias, que é um diferencial dessa rádio nesse mundo de tanta violência, inclusive no mundo das comunicações. É verdade. Que prazer estar com você, Samira. Igualmente, viu? Prazer em te receber. E com muita saudade daqui da rádio, viu? Que bom, eu reparei isso hoje. Vixe, eu preciso voltar, menina. Como tá bonito, como tá gostoso aqui, viu? Que maravilha. O Alamar Regis, ele é um divulgador da doutrina espírita, né? Escritor de 2 livros, ele está ajudando com muito afinco na divulgação do filme Blood Money. Verdade. Aborto legalizado. Né? E nós vamos falar exatamente desse filme hoje, do aborto e de muitas outras coisas que envolvem esse mercado, entre aspas, né? Verdade. Porque o filme já estreou, né, nesse final de semana, que quem está aqui na cidade de São Paulo pode aproveitar bastante, né, disso, aproveitar o fim de semana, né, para assistir, para que a gente possa também demonstrar, fazer com que as pessoas discutam mais o aborto. E é isso que eu quero que você fale pra gente. Para início de conversa, como que foi produzido esse filme? Esse filme não é brasileiro. Não é brasileiro. Tá. Esse filme, Samira, ele foi uma inspiração pessoal de um homem de cinema nos Estados Unidos. Naquele país onde diz que o materialismo é que impera, quando na realidade não é bem assim. O americano mesmo, ele tem sentimentos espiritualistas, ele tem preocupação com o bem-estar das pessoas, com o direito pela vida, ele tem direito. Ele pensa nisso, ele trabalha isso. Agora, é verdade que tem um segmento meramente materialista, excessivamente capitalista, que também vive nos Estados Unidos, mas esse é o que mais divulga, que é o que todo mundo quer enfocar, é com o que lida com o dinheiro. Então daí surge aquela cultura de que os Estados Unidos só pensa no materialismo, e a realidade não é bem essa. E o Dave Kyle, ele simplesmente teve uma inspiração que, na nossa visão, enquanto espiritualistas, é uma inspiração do alto para levar ao cinema este tema, que é uma realidade e que poucas pessoas conhecem, que é a questão do aborto, mas da ótica do que realmente é, do que realmente acontece. O que há por trás disto, quais as consequências disso para a mulher, para tentar fazer frente a essa visão materialista que muita gente tem. Esse título em português, aborto legalizado. O aborto é legalizado lá fora? Em vários países é legalizado. Mas tem razões para isso. Não é que o povo gostaria que ele fosse legalizado, porque o povo também é muito desinformado. As pessoas não têm visão do micro e do macro. As pessoas não concebem, por exemplo, galáxias. Galáxias, não concebe anos-luzes. Ela não cabe na sua cabeça o que é um ano-luz, o que é uma distância de um outro sistema solar desse que nós vivemos. Ela não consegue saber que o nosso sistema solar é pequenininho em relação a inúmeros outros, não cabe na cabeça. A mesma coisa ela tem em relação ao micro. Então, quando se diz que tem uma pessoa na barriga de uma mulher com apenas uma semana, um mês de gravidez, que nada, não tem nada não, tem só uma bolinha de sangue, isso pode tirar porque não significa nada. Então, o produto é a ignorância. O grande problema é a ignorância, a falta de visão das pessoas. Ela não sabe que aquilo ali já há um comprometimento, já há um projeto além da nossa imaginação, um projeto de vida
que está vinculado a ela, que está comprometido com ela, muitas vezes por vidas passadas, para aqueles que acreditam, ou melhor, que sabem sobre as vidas passadas. Porque quando se fala em vidas passadas, em reencarnação, não é mais uma questão de crença. Hoje é uma questão de saber ou não, porque é uma realidade, é um fato. Então o grande problema hoje é a ignorância. E por conta da ignorância, os manipuladores das consciências, que são aqueles que vêm pelos interesses comerciais, aí eles usam e abusam. Os políticos, que sempre apelam para as suas lábias, para levar as pessoas na conversa, meus irmãos, meu povo, isso é questão de saúde pública, então vamos lutar pela saúde pública. E todo mundo realmente quer a saúde pública, acha que é uma questão de saúde pública e termina embarcando nesse engodo terrível. Esse é um tema polêmico. De fato é. Né? É muito polêmico. Quando nós falamos do aborto pelo lado espírita, o que te vem à mente? Bom, para começar, a questão do aborto, ela não é vinculada necessariamente ao lado espírita, católico, evangélico, religioso de um modo geral, ou filosófico. É voltado à vida. É voltado à vida mesmo, é uma questão científica. Independe de eu ser espírita, católico, ou seja lá que rotulação eu tiver. Queiramos ou não, o aborto praticado vai trazer consequências para a mulher, consequências psíquicas terríveis. Porque a mulher que aborta, ela tem verdadeiramente um desequilíbrio psíquico, um desequilíbrio mental, um desequilíbrio espiritual sobre todos os aspectos. Ela passa a ser, eu não vou usar o termo perseguida, não, mas ela passa a entrar num conflito mental, coisa que você prometeu um emprego para alguém, colocar aquela pessoa no emprego, e aquela pessoa, quando assume o emprego, e determina para si mesmo, graças a Deus eu consegui poder dar comida para os meus filhos, eu consegui dar ao colégio dos meus filhos, consegui pagar o aluguel da minha casa, e logo no início você demite ele. Ele cria um certo ódio por você. Não importa se você tinha razão ou não. Você diz, mas eu demiti porque a empresa não podia pagar tantos funcionários, eu precisava demitir alguns, senão a empresa fecharia, ele não quer nem saber. Foi a demissão dele. Ele cria o ódio por você. O filme, no caso, ele traz a polêmica? Ele traz a discussão? Ele traz a discussão, porque ele mostra, ele entrevista vários profissionais da área médica, da área psíquica, da área da vida de um modo geral, que entrevistaram inúmeras mulheres que abortaram. Várias mulheres norte-americanas falam o que elas passaram a partir do momento que foram pressionadas, ou pela família, ou pelo namorado, ou pelo marido. Você tem que abortar, vá, aborte, 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 porque a grande realidade é que nem sempre a mulher é culpada pelo aborto, é a pressão, na maioria das vezes, do homem. Às vezes é ele que não quer, é preocupado, será que ela não vai colocar mais um para ser dono da minha herança? Daquilo que eu posso deixar depois. Então, os maiores interesses da questão do aborto são materiais. E a mulher é a que mais sofre com esse aborto. A mulher, a consequência é ela, porque o homem não está nem aí. É simplesmente mais um que ele extraiu. Ele vai com outra mulher, faz outro filho e manda abortar de novo, porque para o homem não tem consequência nenhuma. Aliás, ele que pensa que não tem, mas tem também. Vai ter também para ele. Encarnatória, você diz? Claro, como corresponsável por aquilo. Principalmente quando ele é ciente da realidade que existe da vida, que aquilo ali não foi por acaso, aquilo não é uma simples bolinha de sangue, como uma verruga que pode ser extirpada. O filme ele mostra bem a respeito do aborto, quando ele é indesejado, ou ele vai além, quando o aborto é necessário? Aí é que está o negócio. O aborto necessário, segundo a filosofia espírita, é apenas quando a mãe corre risco de vida. Esse que é o necessário. A igreja, por exemplo, a igreja católica, nem esse ela aceita. Mas a maioria dos abortos acontece por comodismo mesmo. É por isso que eu digo, falta informação na mulher. Às mulheres não é dada essa instrução nos colégios em lugar nenhum, o que realmente acontece. Porque se houvesse mais instrução, ela teria mais cuidado na hora dos relacionamentos mais íntimos, na hora da relação sexual. Porque, você sabe, desculpe, que quando há o desejo,
Ela não está nem aí. A menina sempre diz, eu estou com o gatão, eu estou com... O momento que eu tive com ele... A consequência não vem na exatamente. cabeça. Ela não está preocupada com a consequência. Às vezes, é isso que eu quero alertar para as meninas que estão escutando este programa na nossa querida Rádio Mundial. Cuidado com este negócio de você estar louca por um cara, está apaixonada, não veja a hora de estar com ele, e às vezes você vai estar com ele exatamente no seu período fértil. Então, nesse momento, você não está preocupado com preservação, não está preocupado com gravidez, muito pelo contrário, algumas fazem até questão de engravidar dele, quando percebe que ele tem uma condição financeira melhor, e ela pode amarrá-lo pela barriga. Esse que é o problema. Mas aí é quando muitas quebram a cara, Samira, e são abandonadas, entram em depressão e tem que colocar o menino para fora, a criança para fora, porque não querem pegar o rótulo de mãe solteira. E a depressão se mantém? Mantém. A depressão se mantém, ela consciente ou não do que realmente é o aborto. A partir do momento que ela é mais consciente, que ela sabe o que existe por ali, o que existe de fato, ela sofre mais ainda. Porque quando a mulher é ignorante, quando ela não sabe o que acontece, ela acha se bem que tirar é normal, não tem problema, ela sofre menos. Ela sofre menos, mas sofre também. Mas a que tem consciência de que ali existe uma vida, o sofrimento é maior e muito mais duradouro. Elba Ramalho está à frente dessa campanha, né? Da divulgação do filme. Elba, por que vale a pena assistir Blood Money? Porque é um documentário seríssimo, profundo, para reflexão, para informação, para o conhecimento, para o despertado autoconhecimento das pessoas sobre a questão da vida e a questão da morte. O aborto é um tabu ainda na nossa sociedade, as pessoas se apavoram, se assustam, não querem falar nem discutir, mas é um assunto para ser discutido. E esse filme mostra claramente o que é o aborto, o que é que está por trás do aborto e como a gente se prevenir para que as nossas queridas colegas, parceiras, irmãs, as almas femininas não sofram tanto ao erroneamente praticar o aborto e depois viverem um arrependimento eterno. Como que conseguiram trazer a Elba Ramalho? Ela tem uma história de vida que fala sobre isso? Exatamente, a própria Elba foi vítima disso, coitada. Ela mesmo diz, ela fala sobre isso em entrevistas, ela foi vítima de orientações equivocadas acerca do aborto. Ela também era uma jovem ignorante como outra qualquer. E como se diz, ninguém nasceu sabendo. E ela achava que ela só engravidou, tirou e não tinha problema nenhum. Agora, com a vivência dela, porque a Elba é muito espiritualizada, a Elba sempre foi uma pessoa muito boa de fazer o bem. Então, o que ocorre? Ela se interessou nas informações da espiritualidade e aí quando adquiriu consciência do que realmente acontece quando a mulher engravida, quando existe a concepção, ou seja, a ligação do espírito ao corpo. A partir deste momento, ela falou, meu Deus, eu me comprometi. E aí que está o grito de esperança para muitas mulheres que escutam este programa. Mesmo você que já fez o aborto, nada de se desesperar, nada de achar que você está no fogo do inferno, está condenado eternamente, como dizem alguns religiosos equivocados. Nada disso, nada disso. Você pode muito bem, como se diz, pagar essa dívida. Pagar essa dívida como? Com dinheiro? Não, não é com dinheiro, não. Você pode ser a pessoa mais milionária do mundo, pode ter bens, pode ter iate para querer dar em troca da vida. Não é assim, não. É evitando que outras façam. É o que a Elba está fazendo. A Elba já pagou esse débito dela, vamos falar em débito, mas não é muito confortável colocar isso para o lado do débito. Mas o que a Elba já evitou... Foi um deslize. Foi um deslize. Então o negócio é como se diz, eu pratiquei 2, 3 ou 4, mas já evitei 300. Ixi, está com saldo positivo lá em cima. Ela já não deve mais nada nessa coisa. Como diz, numa outra encarnação ela vai pagar. Porque ela não vai pagar, não. Não é nem uma questão do arrependimento, porque o arrependimento é um ato vago. Então eu mato um monte de gente, eu sei que eu estou para morrer, estou paciente, terminal, me arrependo, me isento de culpa. Negativo. O arrependimento é o lado neutro, é o zero. É como se, há uma pergunta que no caso espírita é feita aos espíritos.
Uma pessoa que não faz mal a ninguém, ela não deseja mal a ninguém, não odeia ninguém, não agride ninguém, não calunia, não deseja mal a ninguém. É o suficiente para ela estar, vamos chamar assim, salva na linguagem das religiões. Os espíritos falam negativo, não é suficiente, não. Uma pessoa dessa é uma pessoa inútil, numa linguagem bem popular, não fede nem cheira. Não é nada, não tem valor nenhum, é inútil. Não faz nada, então ela não tem mérito. O mérito acontece a partir do momento que ela começa a ser útil para alguém. Começa a fazer alguma coisa de bom. Nós temos obrigação de fazer o bem para alguém. O pai, eu abortei, então eu estou arrependida, meu Senhor, eu peço perdão a meu Senhor. Não, não é só pedir perdão, não. Deus é misericordioso e bom, mas dá a cada um o direito de poder resgatar, pagar aquilo que deve. Pagar aquilo que deve. Então o que ela faz? Não é com dinheiro, Deus não quer dinheiro, não é negócio de dar dinheiro para a igreja, de fazer promessa, de acender vela, não é nada disso. Vá à luta para evitar que outras vidas sejam ceifadas no ventre de muitas mães desinformadas. Existem casos, muitos casos de aborto espontâneo. Exato. Né? Aí já é outra coisa, é espontâneo, é contra a vontade da mulher. E isso mexe muito com a mulher também. Mexe mais é diferente, ela não tem aquele complexo de culpa, ela não tem aquele sofrimento de consciência, ela tem um sofrimento da saudade, porque ela queria muito aquele bebê. Meu Deus, eu estou sonhando com aquele bebê. Às vezes a gravidez foi difícil, às vezes foi difícil ela conceber, e depois aí de repente vem aquele, meu Deus, não vejo a hora de passar esses 9 meses, esses 8 que faltam, esses 7,5 que falta, aí de repente acontece o aborto. Ela sofre, sim, ela sofre a perda, há perdas também orgânicas, porque não deixa de ser um corpo rompendo dentro do corpo dela, mas não é o peso da consciência como seria se ela tivesse intencionalmente assassinado aquela criança. Existe um outro fato, que eu acho que é o último e o que causa mais polêmica hoje em dia, que o Senado, a Câmara vive discutindo, e isso provavelmente é discussão em outros países também, que é a morte, que é o aborto quando o bebê tem problema encefálicos. Certo. Né? O filme trata desse fato, ou isso não? Isso está só tratando realmente do aborto que é feito de forma escolhida. O Blood Money, especificamente, ele não entra nessa área do encefálico. Mas a própria Estação da Luz, ela tem um filme feito que a respeito da Vitória, daquela menina. Pois é, a respeito daquela menininha que nasceu sem cérebro, no entanto, viveu 2 anos, sorrindo, com sentimentos, reconhecendo o afeto do pai e da mãe dela, que são daqui de São Paulo. E era um período que ela tinha que passar aqui. E é um período que ela tinha que passar aqui, aqueles 2 anos. A menina sorria, a menina entendia quando se estava falando com ela. Olha só. Inclusive lá dentro do Congresso, ela foi levada dentro do Congresso, e quando num determinado momento que um daqueles sabichões, aqueles que acham que sabe tudo sobre a vida, diz que não existe vida quando a pessoa não tem cérebro, ela como se levantasse o dedinho, o bracinho, e fala, eu aqui, como eu estou viva? Ela se manifestou, olhou lá para frente e disse que foi um negócio de impacto. Eles fingiram que não viram lá em Brasília, mas muita gente, todo mundo viu a Vitória se manifestar. A bebê ainda. Olha só. Tá. Ainda que fosse um bebê com cérebro, como é que um bebê iria prestar atenção e saber o que um deputado ou uma pessoa qualquer lá na frente estaria dizendo? Um bebê normal, vamos chamar assim, normal, entre aspas, não reagiria se não houvesse ali algo muito mais forte, que é a presença do espírito ali, vivo, raciocinando, pensando e respondendo. Não veio à toa. Não veio à toa, claro que não veio à toa. E a relação do aborto, a relação que os americanos têm com o aborto, é muito diferente da relação que os brasileiros têm com o aborto? Olha, é muito discutível essa questão dos americanos. Na realidade, quando há interesses meramente materiais, meramente comerciais, industriais, eles falam mais alto. Até as pesquisas são trabalhadas, são manipuladas.
Até a pendência de escutar quem poderia ser ouvido para dar números a uma pesquisa, até isso é manipulado. O que acontece? O que o povo americano pensa? Existe o que o povo americano pensa, o povo mesmo, e existe o que as pesquisas apontam. Na realidade, quando aquele desejo do povo fala mais alto do que os interesses industriais determinam, aí a coisa realmente é manipulada. Você faz parte do Provida. Eu faço parte do Provida. Do E o grupo Provida da não vida. fala só de aborto. Não fala só de aborto, não. É o grupo que fala da vida? Da vida em um modo geral. Contra a eutanásia, contra o suicídio, trabalha nas questões do suicídio. É uma luta pela vida. É um grupo de valorização da vida de um modo geral. E esse trabalho vocês fazem em território nacional? Eu estou sempre fazendo palestras pelo Brasil todo, eu profiro seminários também a respeito da vida, a respeito das questões do espírito de um modo geral, a sugestão para que as pessoas procurem dar um pouco mais de atenção a um amigo que todos nós temos ao nosso lado e ninguém dá bola, que é aquele que a Igreja Católica chama de anjo da guarda. Né? A Igreja Católica não fala no anjo da guarda. O Espiritismo fala no espírito amigo que está sempre ao nosso lado, que está à disposição para nos ajudar, para nos apoiar, para nos instruir, para nos tirar de determinados perigos, para nos dar dica sobre alguma coisa que a gente quer e gostaria de fazer. Só, Samira, que ninguém dá bola. Eu quero sugerir aos ouvintes que manifesta, porque você não dá bola para ele. Como que a gente faz? Faz o seguinte, primeiro, atenção, ouvintes da Rádio Mundial, uma bomba no ar, uma dica agora. Hoje à noite, quando você for dormir, geralmente você faz prece para São Francisco de Assis, Santo Antônio, Santa Teresinha e milhares de santos. Pede apoio para Jesus. Os espíritas às vezes fazem prece para Dr. Bezerra de Menezes, para Joaninha de Anjos, para outras pessoas. E você esquece de um que está do teu lado, contigo, você nem lembra que ele existe. Então faça o seguinte, eu sei que a fé de todas as pessoas é muito variável, porque não é só questão de fé não, é questão científica também. Você faça o seguinte, hoje à noite, na hora que você for dormir, faça o seguinte, olha, eu ouvi o Alamar dizer lá na Rádio Mundial que você está do meu lado e que você está disposto a me escutar. Me dê uma prova hoje à noite de que você existe. Balance essa cortina aqui do meu quarto. Dá uma sacudida nessa cortina. Aquelas flores que estão ali no jarro. Balança um pouquinho a flor. Bata a porta do guarda-roupa que está entreaberta. Pisca essa luz, pisca a televisão, faça alguma coisa. Samira, a maioria dos casos das pessoas para as quais eu tenho sugerido isso, me deu a resposta, Alamar, deu certo. E eles devem achar divertido. É divertido. Agora, algumas falam assim, Alamar, eu tentei, mas não consegui nada. Mas quando eu vejo, mas você está morrendo de medo. Porque os espíritos amigos, ele quer preservar, ele sabe que pessoas medrosas, se ele fizer isso, a pessoa sai correndo do quarto. É aquele caso daquela pessoa que é o seguinte, o pai já desencarnou, já foi, ou o avô, a mãe que tanto amor tinha por ela em vida, eu falo, eu torço tanto para que ele apareça para você hoje à noite. Deus me livre, mas ele lá eu cá, que ele continua o caminho dele, não quero ele aqui. Ué, que amor é esse que você tinha por ele? Você acha que um espírito que teve tanto carinho por você vai vir para te prejudicar? Ele vai vir para te ajudar, para te dar um carinho, para sorrir para você. Encare isso naturalmente. Pega essa para ele, para o ente querido que já está desencarnado. Eu quero conversar, avô, vem aqui, me dá um sinal. Se o senhor puder falar comigo, fala. Se o senhor puder fazer um esforço na forma do seu perispírito, aí, na densidade, para que eu consiga ver, faça o possível. Pronto, ele dá sinal, eles dão mesmo. O grande problema é o medo. Mas essa terapia que eu diria seria terapia de intercâmbio com o anjo da guarda, com o espírito guardião, vale a pena. Se você fizer o teste, eu tenho certeza, Samira, que vários ouvintes da Rádio Mundial vão retornar para você. Samira, o que aquele cara disse aquele dia funcionou aqui em casa. Eu nunca tinha feito. Algumas talvez vão dizer, talvez eu estivesse morrendo de medo. Mas funcionou. Ele balançou a cortina conforme eu pedi. Ele mexeu no canal da televisão, trocou o canal da televisão. Alguma coisa eles fazem. Ou derrubou uma folha de papel que tinha em cima
enfim, ou entrou um vento forte na hora que a toalha, alguma coisa acontece. Se ele fizer sinal, é sinal que você está bem assistido. Exatamente. Porque ele está realmente ali. Exatamente. Não deixou ele espantar. Não deixou ele espantar. É uma questão de afinidade. A partir do momento que você estabelece esse laço, essa afinidade, ele vai participar, vai estar mais presente na sua vida e vai estar ao seu lado, principalmente nas horas mais difíceis. Que maravilha! Alamar Regis, o programa está terminando, a tua participação no Mundial e você passa muito rápido. Ai, que né? bom, meu amor. Quero que você deixe aqui um convite para que o nosso ouvinte vá ao cinema, deixe uma palavra amiga. Isso que eu quero dizer. Meus amigos, nós precisamos lotar os cinemas já nesses 3 primeiros dias, nessa sexta, sábado e domingo. Vá ver o Blood Money, vocês das cidades onde o filme vai ser exibido, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Recife, Belém do Pará, Goiânia, Brasília e Curitiba. E das outras cidades onde não vai passar, ligue procure o cinema da cidade, vá pressionar a direção, a gerência do cinema, de que eu quero Blood Money aqui no meu cinema. Aqui em São Paulo, por exemplo, é um absurdo, vai passar só do Shopping Frei Caneca. Agora imagina, na grande São Paulo, com mais de 20 milhões de pessoas, o pessoal do ABC vai ter que vir aqui para São Paulo, o pessoal de Mogi, o pessoal de Osasco, o pessoal da Zona Sul vai ter que vir aqui para o centro de São Paulo para ficar aqui na Frei Caneca, que é um local até de estacionamento complicado. Exijam que passem no Center Norte, nos outros shoppings da cidade. Aliás, eles têm que respeitar este público que quer ver esse filme. Vamos lotar o cinema. Que está nas cidades vizinhas, peça também, comece hoje a movimentação. Não deixe para segunda, para terça, para quarta-feira. Beijão a todos. Que alegria estar de novo na Rádio Mundial, que eu tanto amo, tanto adoro. Obrigada, Alamar. Obrigado. Sucesso para vocês. Blood Money estreia esse fim de semana em todos os cinemas do Brasil, nas cidades que o Alamar já falou. E vamos lotar o cinema, vamos esse fim de semana, com certeza, estarei no 15, Frei Caneca. 16 e 17 de novembro, no Frei Caneca. Ok, gente, vamos manter esse filme aí em cartaz. E eu vou estar lá no Frei Caneca, a noite toda lá, recebendo todos os dias. Então tá bom, gente, Mundial e você vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta.